Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa aula 2 acerca da inerrância e inspiração bíblica. Vamos continuar, tá certo? O tema de hoje, de acordo com o sumário, é: nós podemos confiar na Bíblia? Vamos lá. Nós não temos motivos para descrer da veracidade das Escrituras. E eu vou dar alguns exemplos disso, tá? Vou dar exemplos fora da Bíblia. Obras como a de Aristóteles, por exemplo, Tácito, Platão e outras obras gregas clássicas, tá? Elas não são questionadas quanto à sua veracidade. As pessoas creem nela, inclusive quando você estuda filosofia, você aprende sobre esses personagens. E o legal é que muitas das informações que nós temos, tá certo? Desses tipos de pessoas, do que eles escreveram, são informações muito tardias, tá certo? Mas ninguém questiona a veracidade desses textos, ninguém fala que eles são textos que são adulterados, tá? Segundo dados que eu poderia mencionar para vocês, tá certo? Mais de 50% de toda a literatura de Shakespeare foi corrompida. Então, tem pessoas, inclusive nos dias de hoje, que dizem que você lê Shakespeare, mas você não sabe se você está lendo ele mesmo, tá? Então, é o que eu falo para vocês aí. Se vocês querem desmerecer as escrituras, vocês vão ter que desmerecer toda a filosofia e as obras clássicas, ok? E aí vocês vão ter que jogar no lixo toda essa bagagem, tá certo? A sociologia, a filosofia e todas essas obras assim vão ter que ir tudo pro lixo. Vamos lá ver a prova disso aí. Obras como Aristóteles, por exemplo, o autógrafo é datado de 300 a.C. Autógrafo é o manuscrito original que saiu da mão do personagem. O autógrafo é datado de 300 a.C. Foi o ano que Aristóteles compôs o seu manuscrito. Mas a cópia mais antiga que se existe de Aristóteles é de 1100 depois de Cristo, totalizando cerca de 1400 anos de diferença. Portanto, se a Bíblia não merece crédito porque ela foi adulterada, 1400 anos de diferença da obra de Aristóteles, bem, é tempo suficiente para se haver corrupção aí. E aos montes, porque 1400 anos é muita coisa. E é a cópia mais antiga. Então, durante esses 1400 anos, pode haver corrupção, tá? E vamos lá. E outra coisa, o que piora mais ainda é que somente se possui 5 cópias disponíveis. Isso significa que o texto de Aristóteles não foi preservado. Ninguém sabe se o que ele está escrevendo é verdadeiro, porque além de ter um monte de anos de diferença, um hiato muito grande de diferença, além disso, você também não tem muitas cópias, muitas preservações do texto. Tácito, vamos citar outro personagem. O autógrafo foi escrito em 100 a.C., mas a sua cópia mais antiga é de 1100 depois de Cristo, 1000 anos de diferença, sendo que somente tem-se 20 cópias disponíveis. Bem, Tácito, ainda que eu posso dizer que teve uma vantagem, porque tem mais cópias e tem um ano de diferença menor, são 400 anos a menos de diferença, então dá para dar uma credibilidade um pouco maior. Mas mesmo assim, 1000 anos de diferença é bastante tempo também. Durante esses 1000 anos, e aí, será que houve corrupção entre as obras dele? Só estamos, por enquanto, comentando sobre as obras clássicas, ok? Vamos trabalhar sobre o Novo Testamento a seguir. Vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Platão, outro exemplo. O autógrafo é datado de 350 a.C.,
mas a cópia mais antiga é de 900 depois de Cristo, totalizando 1250 anos de diferença. Platão é muito conhecido, né? Quando você estuda, até mesmo em escola, escola pública, você aprende sobre Platão. Você não precisa fazer curso de filosofia para aprender sobre ele. Platão, bem. E outra coisa, e o que dificulta mais ainda de fazer a crítica textual das obras de Platão é que somente se possui 7 cópias disponíveis da sua obra. Então, isso fica muito, muito sério, porquanto ah, eu tenho poucos registros históricos que podem me garantir o que Platão escreveu. E eu tenho 1250 anos entre eles. Então fica muito difícil de eu estabelecer se realmente o que está escrito ali foi realmente ele que escreveu, tá? Essas dificuldades textuais que nós temos. Agora, no Novo Testamento, as coisas já são diferentes. Todos os autógrafos, lembrando que autógrafos é o manuscrito que saiu original, foram escritos entre 40 a 100 depois de Cristo, e em 125 nós já temos os primeiros fragmentos do Evangelho de João. E agora? É um período de tempo muito pequeno. Então, se tivesse alguma adulteração, assim, durante esse tempo, seria facilmente corrigível. Por quê? Porque entre o autógrafo e entre o fragmento que nós temos é um período muito pequeno. Seria muito fácil ser corrigido, tá? Em 175, veja só, ainda estamos lá no segundo século. Já se possui grande parte das epístolas importantíssimas que a gente trabalhou lá na aula 1. Em 200 depois de Cristo, avançando mais um pouquinho, nós temos um manuscrito do Evangelho de João. Mais um manuscrito do Evangelho de João. Em 350, nós já temos todo o Novo Testamento e partes do Antigo Testamento em grego no Códice Sinaítico. Olha só, todo o Novo Testamento, mas umas partes da Septuaginta também contida no chamado Códice Sinaíticos. No quarto século, temos o Códice Vaticanus. No ano 450 depois de Cristo, nós temos o Códice Efraimi. Em 440, nós temos o Códice Alexandrinos. Em 500, nós temos o Códice Claromontano. No sexto século, nós temos o Códice Argenteus, Beratinos, Besai, Coislinianos. No quinto século, nós temos o Códice Bobiensis e o Borgianos, dentre outros que poderia ficar horas e horas descrevendo. Bem, vemos que as evidências manuscritológicas bíblicas são muito maiores do que os filósofos mencionados. Então, a literatura profética bíblica tem muito mais respaldo do que as obras que ninguém questiona, as obras de filosofia, de grego clássico. Da onde eu tiro esses dados? De obras acadêmicas, tá? Eu poderia citar para vocês, é só vocês abrirem as suas primeiras páginas do livro de Wilson Parosky, A Crítica Textual do Novo Testamento de Wilson Parosky, e vocês vão ver, essa é uma obra acadêmica que fala sobre tudo essas coisas, tá? Existem outros também, eu não precisava nem dizer. Você tem, por exemplo, o José Ferreira, tá? É um professor muito importante, vocês vão encontrar ele no YouTube também, e ele afirma as mesmas coisas, tá? São obras acadêmicas, são pessoas realmente de peso na crítica textual que afirmam isso, que o manuscrito não se perdeu, o texto original não se perdeu, ele continua intacto e nós temos uma evidência manuscritológica enorme, gigantesca, nós temos, tá certo? Portanto, linguisticamente, manuscritologicamente falando, o Novo Testamento ele tem uma base histórica fantástica e ele não pode ser descredibilizado usando esse tipo de argumento, certo? O Novo Testamento é o documento mais bem preservado e copiado do que qualquer outro, muito mais do que a Ilíada de Homero, que é um documento em que as pessoas costumam reivindicar que, nossa, foi preservado, tem muitas cópias, enfim, mas o Novo Testamento ainda sobrepuja muitas vezes a Ilíada de Homero. Deus, sendo soberano, preservou a sua palavra.
a fim de que ela chegasse aos nossos dias, para nos instruir e para nos edificar e para revelar a sua vontade, conforme profetizado nos textos ali. Portanto, os textos mencionados aí se cumpriram, visto que a Bíblia foi preservada. E eu coloquei alguns aqui, tá? A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Aquilo que Deus fala não pode ser obstruído. Isaías 48. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações. Ou seja, 1 Crônicas 16, 15. 1000 gerações é a mesma coisa dizer para sempre, né? Porque não se passaram 1000 gerações ainda. Bem, agora nós temos a questão das variantes textuais, que eu vou abordar no vídeo 3, tá certo? Mas antes de abordar sobre as variantes textuais, que eu não vou abordar sobre esse texto, queria mostrar para vocês essas coisas, que nós temos uma vasta evidência histórica e arqueológica que defende a escritura bíblica. Vários cenários bíblicos, vários objetos e culturas bíblicas são reveladas durante a história através da arqueologia. Você tem vários eventos históricos que a arqueologia provou. O exílio babilônico foi comprovado pela arqueologia. Que Israel ficou sob o governo do Egito, também isso é provado pela arqueologia. Inclusive, existe manuscritos egípcios que narram as pragas do Êxodo da perspectiva de um egípcio. Veja só, isso é uma fonte extra-bíblica de um egípcio que mostra que as escrituras foram sim preservadas e elas relatam com fidelidade o que Deus ordenou. Até porque uma das provas também de que a Bíblia ela relata com fidelidade o que aconteceu é que a Bíblia não esconde os erros que os personagens cometeram. Moisés foi um grande homem de Deus, mas ele, em um momento de ira, perdeu a bênção de poder entrar na Terra Prometida. E Moisés, sendo um grande homem de Deus, poderia ter omitido, porque afinal a fama dele ficou ruim após esse evento. Ele não entrou na Terra Prometida, mas mesmo assim foi registrado, certo? Arão, por exemplo, permitiu que os israelitas adorassem um bezerro de ouro, lá em Êxodo 32. E Deus poderia, Arão poderia ter omitido isso do texto bíblico. Por quê? Porque isso fica mal para ele. Mas mesmo assim, Deus preservou esse texto. Então, isso nos mostra que Deus, ele sim preservou a sua palavra e ele sim permitiu que ficasse na Bíblia tanto exemplos de pessoas que tiveram ações boas e tanto exemplos que tiveram ações ruins. As boas devem ser copiadas, as ruins ficam de alerta para que nós não venhamos a repetir. É o que aconteceu também com Davi, por exemplo. Davi foi um grande homem de Deus. A Bíblia chama ele de homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, por ser um homem de carne, ele algum dia ele não cuidou, ele desviou os olhos do Senhor, ele teve um deslize e ele pecou, mas ele se quebrantou diante de Deus, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele entregou novamente a sua vida ao Senhor e Deus o perdoou por isso. Então, a Bíblia, ela narra todos esses eventos a fim de que nós possamos fazer bom uso e bom proveito. Como existe um texto bíblico também, eu não lembro de cabeça, mas eu acho que está lá em Romanos 15 e 1 Coríntios 10, depois vocês leem todo esse capítulo, vai estar escrito que tudo o que está escrito no Antigo Testamento foi escrito para o nosso aprendizado, para que nós pudéssemos aprender com os acertos e os erros que ali estão escritos.
tá? Então, sempre vai haver algum sentido, alguma aplicação prática que nós podemos extrair das escrituras, tá certo? Sobre as variantes textuais, eu vou tratar no vídeo 3, na aula 3. Mas eu já quero só dar uma abertura aqui. Dentro da crítica textual, há duas divisões: as variantes significantes e as não significantes. Ou seja, os próprios críticos textuais, eles separam os textos que são importantes realmente para a crítica textual, que eu vou trabalhar sobre eles, tá? E os textos que não são significantes dentro da crítica textual. É o que vocês estão lendo aí. Primeiramente, o que é uma variante? São dois textos que aparecem com diferenças. O texto A está de um jeito e o texto B está de outro. Então, isso é considerado como uma variante. E essas variantes, dentro da crítica textual, elas são divididas em duas partes. Elas podem ser coisas mínimas, que são as não significativas, e ou coisas mais significativas, né? A grande parte das variantes se dão pelo avanço da língua grega. Sim, porque a gente tem pelo menos 5 períodos gregos, tá? Quem faz curso de grego comigo sabe sobre isso, tá? Eu já expliquei. Nós temos 5 períodos gregos, e dentro desse período a forma ortográfica e de pontuação vai mudando. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre o Novo Testamento, estudar conosco, me chama aí no Telegram que a gente conversa e eu passo mais informações sobre, tá bom? Mas vamos lá. A grande parte das variantes se dão pelo avanço da língua grega, como eu já expliquei aqui, de modo que os manuscritos eles tendem a serem um pouco diferentes entre si por causa da evolução do idioma. Sim, isso significa que a ortografia e a forma escrita variaram com o tempo. Mas eu não vou dar somente esse argumento, o argumento de argumentos ortográficos. Fiquem até a aula 3, que eu vou explicar mais coisas sobre isso, tá? Fiquem na paz do Senhor e vai estar aparecendo aí alguns outros vídeos para vocês acompanharem. Irene, tu queria del mu.